bem com vocês? Aqui quem fala é a Thaís. Sejam bem-vindos ao canal Rede de Saberes. E hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula sobre preposição. Mas além das preposições, nós temos duas palavrinhas importantes, que eu sei que vocês estão vendo aí, estão estudando também, que é combinação e contração. Todas elas relacionadas à preposição. O que é isso? Vem comigo, ó. A combinação é fusão de preposição com outro termo, sem perda de letra. Já a contração é a fusão com perda de letra. Como assim? Nós temos as preposições, mas em muitos casos, essas preposições, elas se unem a palavras de outras classes gramaticais para trazer um outro sentido, certo? Em algumas situações, não há diminuição de letra, o acréscimo de letra. Como aqui, ó, nós temos a, mas onde fica aonde. Observem que tem a preposição a e nós temos ali a palavrinha onde. Não houve nenhuma retirada ali de nenhuma letrinha, tá? A mais o, a preposição a mais o artigo o, eu tenho a palavra ao. Não retirei nenhuma letra. A mais diante forma adiante. Mas existem alguns casos, né, que nós não chamamos de combinação. Não é apenas para unir uma preposição a uma palavra de uma outra classe gramatical. Eu tenho a contração. Nesse momento, eu vou unir duas palavras, certo? E em uma das palavras, uma letra precisa sair. Como assim, Pro? Olha aqui, eu tenho a preposição de, mais o artigo o. De mais o forma aqui, ó, a contração dó. A preposição em, mais o artigo o. Em mais o, eu tenho nó. Ó, já é diferente, né? Tenho nó. O de mais este forma deste. O de mais uma, duma. De mais esta, desta. Certo? De mais aí, daí. Então, as preposições, elas, em muitas situações, elas vêm unidas a outras classes gramaticais, para trazer um outro sentido, uma outra relação ali dentro do texto. Aí ela trouxe aqui para vocês alguns exemplos de complementação de preposições. Aqui nós temos, ó, da preposição de mais ó, dó, de mais a, da, e uma série de palavras de outras classes gramaticais que, unidas à preposição de, vem formando uma nova palavra. Palavras aqui, ó, de formando uma nova palavra com artigos, com pronomes, com advérbios. Então, a Pro trouxe aqui uma tabela para que vocês conheçam essas contrações, certo? Nós temos também uma outra tabela bem interessante. E agora, não é mais com a preposição de, é com a preposição em. A preposição em, quando ela se une a um artigo, a um pronome, né? Pronome pessoal, pronome demonstrativo. Nós temos ali pronome indefinido. Observem que nós unimos preposição mais um pronome e eu tenho uma contração. E eu tenho uma outra palavra dando um outro sentido ao texto. Como, por exemplo, em mais o, nó. Em mais a, na. Em mais aquilo, bem aqui, ó. Em mais aquilo, naquilo. Em mais essa, nessa. E uma série de palavras que, unidas à preposição em, formam outras palavras para dar sentido ao texto, certo? Além das preposições, nós temos também algumas palavrinhas que têm a mesma função de uma preposição. Não são muito grandes, sozinhas não têm muito sentido, mas têm a mesma função. Só que tem um problema, tem uma diferença. Por exemplo, a preposição para, formada por uma só palavra. Mas se eu colocar aqui, abaixo de, tem a mesma função de uma preposição, mas é formada por duas
palavras. Então, não digo que é uma preposição, eu digo que é uma locução prepositiva. Tem a mesma função de uma preposição, porém, o que muda é a quantidade de palavras, viu, galerinha? Então, eu tenho a preposição de, uma palavra só, é uma preposição. Mas quando eu coloco além de, observem que eu tenho duas palavras. Então, não vai ser uma preposição, vai ser uma locução prepositiva, certo? Não esqueçam isso. Bom, agora é com você. O que eu quero que vocês façam? A Pro trouxe aqui algumas frases. E eu quero que vocês observem essas frases, certo? E pensando nas preposições. Olha, se é preposição, é uma palavrinha só. Locução prepositiva é que são duas ou mais palavras, tá? Pensando nas preposições, eu quero que vocês completem essas frases aí no caderninho de vocês, certo? Bruno usa seu computador, jogar e digitar seus textos escolares. Está faltando alguma coisa, tem uma palavrinha aqui que está faltando para poder dar sentido. E eu quero que vocês coloquem essa palavrinha e façam a mesma coisa com as outras frases. Ah, tá muito fácil, não tá? Acharam fácil? Então, vamos para mais uma? Vamos para um texto para a gente finalizar? Ah, para um texto? Sim, mas o sentido é o mesmo, galera. Olha só, nós temos aqui um texto falando sobre as vacinas, não é muito importante nos dias atuais. Nós temos aqui uma série de preposições. Eu quero que vocês leiam o texto que a Pro está trazendo. Além disso, observem as lacunas, que são esses espaços aqui em branco, e preencham com as preposições. Mas eu coloquei preposição a mais. Então, vocês vão ter que descobrir qual é a preposição que se encaixa, que traz sentido em cada uma dessas lacunas. Depois de realizar a atividade, tire uma foto, mande para a Pro, certo? Comentem aqui, ó, deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram fazer, se tem alguma dúvida, tá certo, turma? Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente da sua turma. E ó, beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!